Você já parou para pensar quantas batalhas a espécie humana já travou para permanecer viva? Está começando o Ciências. E para quem acha que batalha pela sobrevivência é somente aquela entre predador e presa, que acontece e a gente pode observar a olho nu, dê uma olhada nessa cena que é a final de Guerra dos Mundos. Acompanhe. No momento em que os invasores chegaram, respiraram nosso ar, comeram e beberam, eles se condenaram. Foram aniquilados, destruídos, depois que todas as armas e equipamentos humanos fracassaram, pelas menores criaturas que Deus, em sua infinita sabedoria, colocou na Terra. 1 bilhão de mortos foi o preço da imunidade do homem, de seu direito a sobreviver entre os incontáveis organismos deste planeta. Esse direito é nosso, a despeito de todos os desafios, pois o homem não vive e nem morre em vão. Deu para perceber que o filme trata de uma guerra microscópica que acontece entre o sistema imunológico dos seres humanos e os parasitas, que aqui nós vamos tratar como vírus, bactérias e fungos. E primeiro nós precisamos entender o que é sistema imunológico. Acho que é bem fácil de compreender. Sistema imunológico são todas as defesas que o corpo humano possui para se defender desses micro-organismos maliciosos, vamos dizer assim, prejudiciais ao nosso organismo. E todo o sistema imunológico possui duas respostas de imunidade, a inata e a adquirida. A imunidade inata já nasce com o indivíduo. Então ele possui uma defesa já construída para combater inúmeros patógenos, que são os vírus, bactérias e fungos, como eu disse anteriormente. Então, quando esses micro-organismos prejudiciais entram no corpo desse indivíduo, eles são combatidos imediatamente. A defesa já está construída, não precisa nenhum tipo de estudo. O corpo elimina eles rapidamente. Vá pro inferno e leve seus amigos junto com você! A imunidade adquirida já funciona um pouquinho diferente. Primeiro, o corpo precisa ser contaminado por esse micro-organismo prejudicial. De forma imediata, ele não tem defesa. O que o nosso corpo faz? Ele encaminha algumas células até esse local da invasão, coleta as informações daquele micro-organismo e passa a produzir células específicas para combater somente aquele micro-organismo. O que pode dar errado? Se essa resposta demorar muito para acontecer, ou seja, o nosso corpo não conseguir produzir uma defesa a tempo, nós podemos vir a óbito. Mas se o nosso corpo conseguir vencer essa guerra e eliminar a infecção, nós teremos para sempre o histórico dessa batalha guardada. Então toda vez que a gente entrar em contato com esse patógeno novamente, esse micro-organismo prejudicial, nós já saberemos como produzir soldados para combatê-lo. Então nós também passaremos a ter uma resposta imediata para o combate desse micro-organismo numa futura infecção que possa vir a acontecer. E uma vez em território inimigo, como guerrilheiros de mata do exército, vamos fazer uma coisa, e apenas uma coisa: matar nazistas. Ok, mas de onde vêm essas características imunológicas? E essa é uma excelente pergunta. Então tudo que nós somos, tanto essa parte visível a olho nu, quanto a parte de tecido, celular e até intracelular, tudo isso está codificado no nosso DNA. Oh, Mr. DNA, where did you come from? From your blood. Just one drop of your blood contains billions of strands of DNA, the building blocks of life. A DNA strand like me is a blueprint for building a living thing.
Portanto, em uma guerra microbiológica, quais são as armas que a nossa espécie dispõe para garantir a sua sobrevivência? Pessoal, a arma mais importante que nós possuímos é a variabilidade genética, que nada mais é do que a capacidade da nossa espécie em gerar indivíduos completamente diferentes. Só que para a gente verificar essas mudanças em grande escala, eu vou comentar somente 3 fatores que possibilitam essa variabilidade genética, 2 de expansão e 1 de restrição. O primeiro fator é a mutação, e ela acontece quando há uma alteração no código genético do feto. Porém, essa alteração ela não tem como ser prevista. Ela acontece de forma aleatória, não pode ser induzida e normalmente o feto que sofre esse tipo de alteração por mutação tem algum tipo de prejuízo na sua vida. Então, em maioria, a mutação causa danos ao futuro indivíduo. Porém, em algumas vezes, a mutação ocorre e o indivíduo acaba sendo aprimorado, melhorado, inclusive o seu sistema imunológico. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. O segundo fator chama-se crossing over, e apesar de parecer um baita de um palavrão, é um termo até bem simples de ser compreendido. A nossa espécie, ela se reproduz de forma sexuada, ou seja, nós precisamos da célula reprodutora do pai, que é o espermatozoide, e da célula reprodutora da mãe, que é o óvulo. Com a junção das duas, forma uma terceira célula, que é a primeira de um indivíduo, e nela já está contido o DNA, que vai orientar toda a construção física desse próximo indivíduo e até comportamental. O crossing over nada mais é do que você verificar o seu próprio irmão, porque vocês são filhos dos mesmos pais, ou seja, têm os mesmos genitores, mas não são idênticos. O crossing over é isso, uma combinação genética, mesmo de células vindas dos mesmos pais, saírem totalmente diferentes, dando origem a um indivíduo completamente distinto. E não minta pra mim. Nós somos gêmeos. Eu sinto o que você sente. Quer parar de dizer isso? Bom, esses 2 fatores que eu expliquei até agora, eles aumentam a variabilidade genética. Mas há um terceiro, uma barreira, que vai igualar todos os indivíduos da espécie e selecionar somente os melhores, fazendo com que a nossa espécie fique cada vez mais forte nessa linha contínua da evolução. O terceiro fator, e desta vez restritivo, chama-se seleção natural, e é uma teoria de Charles Darwin, que diz que somente os indivíduos mais adaptados conseguem sobreviver ao meio. E o que é importante é que essas características, que são de um grupo mais forte, elas são passadas adiante através da hereditariedade, fortalecendo a espécie. Veja comigo na ilustração como é fácil a compreensão. Veja nessa figura que há uma simulação de um solo florestal. E na superfície há a mesma espécie de formigas, só que uma é marrom e a outra é vermelha. Você pode verificar que a marrom consegue se camuflar melhor neste solo e a vermelha fica mais evidente. Portanto, os predadores naturais desta formiga vão comer de forma mais significativa as formigas vermelhas, dando assim uma possibilidade de hereditariedade e de perpetuação da espécie das formigas marrons. Isso é seleção natural. As formigas marrons nesse tipo de solo são mais adaptadas, por isso sobreviveram. Day 1001. My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. Resumindo, para nós entendermos o desfecho do filme Guerra dos Mundos. A espécie humana evoluiu através de inúmeras mutações, recombinações genéticas, gerando bilhões de indivíduos diferenciados, onde só os mais fortes resistiram. E esse aprimoramento de características foi passado para os seus descendentes, fortalecendo a espécie, principalmente o sistema imunológico. A nossa imunidade inata atual
traz informações de extermínio de patógenos, ou seja, de micro-organismos prejudiciais, de batalhas que aconteceram há milhares de anos. E a nossa imunidade adquirida, ela é fortalecida através das vacinas. Então isso dá um grande ganho para a nossa espécie, para que aumente a nossa possibilidade de perpetuação junto ao planeta. Portanto, habitar a Terra custou bilhões de vidas à nossa espécie até que nós chegássemos nesse estágio de evolução com esse sistema imunológico muito aperfeiçoado. Morar aqui é o nosso direito. Apesar de a estreia não ter corrido como previsto. E voltando para o filme Guerra dos Mundos, os alienígenas vieram aqui, destroçaram uma parte da humanidade, comeram, beberam, mas não estavam preparados para uma guerra microbiológica. O poderio bélico deles com certeza era maior, mas a nossa imunidade era muito superior. Provavelmente quem os atingiu e ganhou a guerra deve ter sido um patógeno, um vírus, uma bactéria, um fungo que nós já vencemos há muito tempo. É isso. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do material apresentado. Os primeiros vídeos do canal eram vinculados às ciências exatas, matemática e física. Nesse eu quis dar uma expandida nos nossos conhecimentos falando de biologia e genética. Espero que o conteúdo tenha agradado a todos. Então eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aquele like bem gostoso que ajuda na promoção do canal e, se bater no seu coração, compartilhe nas suas redes sociais, porque a divulgação ajuda bastante. Obrigado e até o próximo vídeo.